Bom dia a todos, para quem eu ainda não vi. Eu não só fiquei contente, fiquei honrado com a indicação do nome e o convite. Estava muito curioso por poder me aproximar da Casa de Todos. As notícias que eu vinha recebendo eram sempre muito entusiasmantes. Entusiasmante. Me entusiasmou. E aí fiquei tão contente e aceitei de imediato. Depois é que eu me dei conta da responsabilidade, que o entusiasmo às vezes pega por aí, né? Você se vê tão envolvido, tocado, que se mistura. E aí eu vi que era um trabalho, né? Eu tinha, para além da satisfação, algo a fazer. Aí que eu fui me inteirando, tema, ideia, e fui também me permitindo ser tocado pelas questões do seminário como um todo e olhar o específico. Aí me dou conta, um pouco naquela imagem de outro eu interior, que a temática vinha ao encontro de um trabalho que eu venho pesquisando, venho me debruçando um pouco sobre essa questão do ser tocado e tocar, de que forma, como fazer disso algo produtivo, interessante, promovendo crescimento. É algo que, como psicanalista, obviamente, eu me debruço sobre isso desde que eu resolvi que psicanálise era o caminho para que eu pudesse sentir bem. E, obviamente, começou com a minha. Porque eu vi que eu podia saber um monte de coisas que a sabedoria está nos livros. Mas eu não conseguia sentir sem a minha análise, sem a exploração, o desenvolvimento de algo que estava dentro de mim e que eu pudesse não ter a consciência. Porque saber, que vem de sabore, eu saboreava, era meu, mas podia não ter consciência. Tinha algum conhecimento, mas não tinha um saber verdadeiramente consciente, só experimentado. Então, para além disso, os caminhos, as oportunidades que a vida nos traz, vai nos ajudando a fazer essas escolhas. Então, a psicanálise foi uma escolha, a formação desde o pessoal foi uma escolha, a investigação contínua do encontro possível entre os seres humanos foi também uma escolha. E sempre incentivado por uma curiosidade em primeiro lugar. Um sentir fazendo sentido a curiosidade. E o apoio, obviamente, desses outros com quem eu esbarrava. Então, fiquei aí mais impactado com o meu entusiasmo, saindo um pouquinho do entusiasmo para o impacto. Tinha tudo a ver com esse meu pesquisa, interesse, e ao mesmo tempo, sem um maior saber da Casa de Todos e me aproximando deles, o que eu poderia trazer para vocês. Então eu resolvi que eu vou repetir aquilo que tem dado certo na minha vida. Eu partilho com vocês aquilo que a mim faz sentido. Né?
E então interrompam, perguntem, interajam o tempo inteiro. Vamos tentar fazer disso uma conversa que seja mais agradável, mais próxima possível. Eu peguei o trabalho, aí comecei a crescer o trabalho que eu estou pesquisando, coisa e tal. Obviamente não se assustem, eu não pretendo ler isso aqui, entendeu? Tem 40 páginas isso aqui. Mas eu queria, imediatamente que ela foi falando, eu fui identificando o quanto eu também tenho uma interface com todos esses temas. E não está chutado, está escrito, está aqui. Então eu fui tentando elaborar como é que eu ia trazer isso para vocês, e eu achei que eu vou falar um pouquinho do que são partes, capítulos ou e tal. Como particularmente esse módulo está falando de clínica psicoterápica, né? Com esse subtítulo inspirador, a palavra não só cria espaço, ela precisa de espaço para ser criada, para ser escutada, porque quando eu escuto, eu crio um novo espaço. Eu inauguro algo dentro de mim. Essa figura que a Mirella trouxe, onde tem toda uma percepção de si, do outro, e tem um entre. Não só tem o outro ali, porque o outro primeiro foi constituído dentro de mim. Quando eu ouvi, quando eu vi, quando eu senti, quer seja pelo tato, quer seja pelo olfato, ou qualquer outro órgão do sentido, ali tem um nós. E eu entendi bem a Casa do Todos como esse nós, né? Onde tem acolhimento, escuta, proposta, repropostas. Quando eu toco, eu crio uma reação que imediatamente vira ação. E se eu não tiver essa escuta, que seja por qualquer tipo de comunicação, palavra, gesto, corpo, desenho, ela não virará uma ação para mim, ela virá algo estranho que eu simplesmente ignoro. À medida que a ação provoca em mim uma outra reação, a cadeia está montada. O nós está em curso. E o que seríamos de nós sem... Para que chegou a mãe do Tom. Para, chegou a mãe do Tom. Cheguei. Seja bem-vindo, não sei se você conhece o espaço, é bem interessante. Então, quando eu estava falando, vou tentar dar uma pinceladinha sobre essas coisas que eu tenho pesquisado, e então eu trago para vocês como representação, corpo, espaço e simbolização. Reflexões sobre a psicopatologia na modernidade, o que eu tenho chamado também, um outro tópico, de atenção ao cuidador, ou seja, cuidando do cuidador. Nós nos debruçamos tanto como e aprimorarmos em cuidar dos outros, e cuidar dos outros, cuidar dos outros, e quem é que cuida do cuidador? Quem é que acolhe o cuidador? Quem é que respeita o cuidador? Que esse foi um trabalho, por acaso, como as coisas da minha vida eu costumo achar que não tem nenhuma coincidência, porque eu não acredito em coincidência, acho que eu explico melhor as coisas por opções. Coincidência, eu só acredito em uma. O Demar levanta, eu levanto, damos um passo para o lado e a gente coincide. Esse eu concordo porque eu sinto, você entende? Tirando essa, não acho. E como eu gosto um pouquinho de falar, e vocês vão perceber, né? Se eu encostar do lado de um poste, eu vou imaginar quanto xixi de cachorro ele recebeu hoje, coisa. Então eu vou bater um papão com ele, eu vou me interagir. Fácil. Então é comum me chamarem para dar palpite, como aqui, né? Vou dar um pitaco em algo tão estruturado com a minha visão. Fui dar um pitaco na Secretaria de Saúde de Santos, na COAIDS, particularmente, porque era um trabalho exemplar
e referência no começo do tratamento dos infectados. E eles estavam perdendo adesão depois de um tempo. Aí me chamaram para dar um palpite. Palpite é fácil, né? E era uma coisa muito sutil. Enquanto eles não conheciam nada sobre o vírus, eles tomavam muito cuidado para como conduzir e agregar as pessoas ao tratamento, a fazer a adesão. E à medida que eles foram sabendo mais sobre, e mais, e se tornando referência para o mundo, inclusive, aquele trabalho. Cidade de Porto, né, que tem um trabalho social maravilhoso, eles começaram a perder a adesão. E o que eu pude identificar é que eles foram a primeira comunidade a distribuir, por exemplo, preservativos, para que a comunidade entendesse, se conscientizasse. Eles só não tinham desenvolvido um preservativo mental, porque à medida que eles foram tomando cuidado para fazer a adesão, eles acolhiam essas pessoas. E à medida que eles entenderam muito do vírus, eles queriam logo que as pessoas fizessem o que eles já sabiam e pararam de acolher as pessoas. E as pessoas começaram a sair. Interessante. A partir do momento dessa metáfora, vocês não desenvolveram um preservativo mental, eu criei um treinamento para eles chamado custo emocional do atendimento aos infectados com HIV. Que imediatamente me corrigiram, são co-infectados, porque temos hepatite também. Então, que seja o custo emocional dos co-infectados. Aí, na reunião da prefeitura, o psiquiatra falou, mas isso serve muito para a saúde mental. As pessoas que trabalham com... Serve pra gente, né? Sabe? Eu vou resumir. E imediatamente falei, tá, então acrescenta. Os co-infectados é saúde mental, né? Aí a secretária da Educação falou, mas na educação, aderir... Então coloca a educação. Aí a menina que estava escrevendo, uma advogada, falou, mas na vara de família, eu falei, parou. Parou porque vai dar videoverso, né? Troca aí. Custo emocional do atendimento a humanos. E aí fui descobrindo como somos tocados, que responsabilidade temos ao ser tocados em qualquer esfera. Não tem mais a ver com trabalho, com profissional. Tem a ver com família, com negócios, com o social, com a minha visão de mundo. O custo emocional do atendimento a humanos é cada vez que eu me abro a acolher algo. Porque quando eu não me abro para acolher algo, o custo emocional será alto, mas o trabalho é outro, é de análise. Porque se você não percebe que você está recebendo essa carga, com certeza, usarei uma expressão de vovô, que ouvirão muito. Vovô era um sábio. Né? Sai pela porta e volta pela janela. Você pensa que não é tocado e quando você menos espera, você está às voltas com a questão. Falei em palavra e espaço? Que coincidência. Ah, não acredito em coincidência, né? Tá certo. Então, é o tema. Por que é que... Vou contar uma historinha que acho que faz uma interface legal com o que a Mirella contou. Não é um acaso sentirmos e as ações, a palavra, o gesto vir ação para eu ter reação e vice-versa e a cadeia está montada. Não é à toa que percebemos para além dos sentidos óbvios. Porque com o advento do inconsciente, nós sabemos que temos um espaço dentro da nossa mente para acolher aquilo que não é foco da nossa atenção, mas que nos marca, usando uma das palavras citadas
vira um traço de registro. Vira arquivo. E quando necessário e quando útil, sabe, ele é reavivado. E aí nós vamos nos dando conta que nós temos mais recursos, que seja pelo vocabulário, que seja pela experiência emocional vivida. Nossos registros de vivência emocional nos habilitam para que sejamos alguém para o outro. Porque sem as vivências emocionais, nós vamos estar restrito a um mundo de não comunicação para com o externo. Só com o interno e olhe lá. Tenho usado muito a psicanálise, Bion principalmente, define intuição. Não tem nada de extraterreno na intuição. A melhor definição que encontrei para intuição é percepção inconsciente. Antes que eu tenha ideia do que eu percebi pela palavra, pela consciência, algo em mim se manifesta. E como é que fomos dotados disso? Um chip? Um gene? Não. Por uma experiência emocional. Um dia nos comunicamos sem conceitos, sem raciocínio verbal e nos comunicamos. O bebê com sua mamãe. E a mãe sabe o que esse bebê está conversando com ela. E o bebê, curiosamente, sabe o que essa mamãe está fazendo com ele. Às vezes ele não gosta, mas ele sabe. E só ele sabe. E uma ótima experiência é a experiência dolorosa de ser pai. Porque você passa um ano assistindo uma comunicação onde você é exatamente, aparentemente, nada. Um pouco ruído, menos. Né? É um pouco menos. Ruído bem bom. Forte ruído. Perturbador ruído. Mas em defesa da classe, obviamente, desenvolvia alguma importância para nós nesse primeiro ano de vida. 3 vezes, sabe, inútil. Não, eu tinha que aprender a fazer alguma coisa. Tá? Que é acalmem a mãe. Qual é a função do pai no primeiro ano de vida da criança? Acalmar a mãe. Ela, sobrecarregada que está, a gente incomodado, excluído que estamos. Se não fizermos algo por ela, a sua vida se tornará mais inferno ainda. Não tenha nenhuma dúvida. Porque para além de toda a parafernália a ser cuidado, sabe, ela ainda vai olhar para você e falar: e você? Não faz nada? Fora os vizinhos e os adendos, né? O que eu estou fazendo aqui? Vai trabalhar, não tem importância nenhuma. Isso eu já tinha sentido. Vai trabalhar. Acalmem a mãe. Sua vida não vai ficar assim muito melhor, mas fica prevenido de ficar muito pior. E isso é tão verdade que aquele idiota daquele dinossauro que pegou e virou moda por um ótimo tempo, não é a mamãe, não é a mamãe. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. E ele devia estar dizendo para mim. Porque todas as vezes que eu pegava aquela criança, chamado filho, ele olhava assim: não é a mamãe, né? Não conseguia acabar. E olha que eu sou engraçadinho, jogo pra cima, faço, não sei o quê, e o bicho não para, não para, não para. A mãe entrava na sala e dizia: o quê que... Ele ouvia o tom de voz e parava. E eu, com a maior calma do mundo, olhava para ele e falava: oh, respeito, moleque, vou te jogar na parede. Ficava meia hora tentando alguma comunicação e nada. Com um tom de voz era suficiente. E não é só por causa da gestação, porque a partir do 3º mês de gestação existe esse sistema nervoso central, então é capaz de fazer traços de registros.
Mas porque nesse primeiro ano a dependência é enorme. E ele é só uma criança pura, ingênua, mas tem neurônio, né? Não é burro. Ele sabe exatamente onde está o restaurante. E não é no papai. Então, foi a única defesa que eu pude desenvolver, sabe, de que aquilo não é um amor incondicional, é interesseiro mesmo. Não é aí que eu fico inútil de ver. E quando ele se dá conta, ele fez um contrato de locação e fica ali, sabe, numa vida ótima. Casa, comida, roupa lavada, não tem perturbação nenhuma. E vai se desenvolvendo, vai cada dia ficar um pouquinho mais apertado, mas tá indo bem, né? Até que 9 meses depois, uma ação de despejo o faz acordar para a realidade. E pinca tapimba, foi expulso. Vira um sem-teto. Naquele caos, porque é o que eu imagino, a começar pelo inadvertido chacoalhão. Porque ao cortar o cordão, ele para de receber aquilo que ele tinha, só tudo. E ele tem que começar primeiro a respirar. E por um ato reflexo ele vai respirar. Ato reflexo, vou pegar no tranco, né? Dá um chacoalhão nele, ele pega. Você já viram o que um oxigênio puro faz num tecido virgem, tecido sensível? Queima. Tanto que aqueles bebês que precisam um pouquinho de aquecimento e receber um pouquinho de oxigênio, ficam naqueles bercinhos com oxigênio, eles recebem um óculos, um tampão, porque se não receber o oxigênio puro pode queimar a retina e é uma cegueira irreversível. Não tem jeito. Então eles recebem para não receber o oxigênio direto. Mas aquilo entra. E entra como um selante, né? Porque vai queimando, queimando, queimando. Né? Ai, que bonitinho, está chorando. Está sofrendo pra caramba, o negócio está ardido. Né? E aí, acalma. Né? Em condições normal de pressão e temperatura, colocam ele numa coisa que lembra, né? Aquela estabilidade. Um pouquinho mais folgado, assim, tá parecendo uma suíte, tá um apartamentinho bem apertado, agora tá uma suíte. Sabe? Sendo que em 12 horas, inadvertidamente, imagino que uma campainha, um bumbo, alguma coisa estrondosa toca na cabeça dele, como um toim, assim. Mal sabe ele que é fome, mas... né? E bicho homem inteligente, né? Ô bichinho, né? Se ninguém fizer nada por ele, morre de inanição. Fazendo um parênteses que, pegando da biologia, instinto, que é um equipamento herdado, rígido e fixo dentro de uma espécie, o ser humano não tem instinto. Não há nada rígido e fixo dentro do humano. Né? Nenhum equipamento vem pronto. Nós vamos desenvolver, temos capacidade. E eu tenho para comigo que ela é uma compreensão de fácil assimilação. Quanto maior a inteligência, menos instinto. Você vai tirando a inteligência, vai subindo a quantidade de instinto. Uma ameba só tem instinto. E o ser humano não tem instinto. Então, se não é rígido e fixo, porque você vê uma cadela parir, 12 cachorrinhos, sabe? Ela deita, se acomoda, e aqueles bichinhos de olho fechado, depois de sair, nadam em direção à tetinha e mamam. Simples assim. Bicho homem inteligente, é delícia. Nasceu, põe ele no umbigo da mãe e morre. Não descobre que o restaurante está menos de um palmo da boca dele. Se ninguém ajudar a encaixar, essa inteligência está por ser desenvolvida, porque instintivamente ele não chega lá. E só mama por reflexo, talvez um resquício de instinto. E eles são, por que é reflexo no instinto?
Porque aquele poder de sugar que todo bebê tem, se perde. Você já viu que os neném italianos são tudo gordos? Porque a avó ia lá e ficava mexendo na boquinha, vamos ver se ele tá com fome. Aí, por reflexo, ia lá, tá com fome, e toca comida no bicho, por isso que eles eram gordos, ele não tava com fome, aquilo era reflexo. Entendeu? E a avó chama, tá com fome, tá comida pra ele, tá comida pra ele. Falo, advogando em causa própria. Fui uma sanfona por 60 anos. Faz um ano que eu emagreci, eu falei, chega, agora quer ser magro. E não tenho essa visão corporal, sabe? Eu me refiro a mim como gordo ainda, o tempo inteiro. Interessante, né? Não ficou a memória, né? Não é que eu gosto de comer. Eu gosto de comer, então eu quero ser gordo. Não, eu traço. Bom, então esse bebê mama. Porque ele está sugando. Eu ia dizer, por que não é instinto, né? Pega o amiguinho do lado aí, bate na boquinha dele e vê se ele suga. Você vai com um tapão, você entendeu? Esse instinto não existe. Então, esse reflexo se perdeu. Como Babinski, esquilimista, aqueles reflexos primeiros que os bebês têm, a gente faz exame neurológico assim, né? Enfim, mamou. Aí ele volta para a suíte dele, tá confortável. Até que uma segunda fome surge. Ao invés de se restabelecer o caos, o traço, registro da primeira experiência com a mamada, que traz uma marca afetiva, emocional, já está lá. E ao invés dele se desesperar novamente, ele reativa esse registro vivencial. E ele passa a alucinar a experiência de satisfação, é o correto dizer. Poeticamente, né, ele alucina a mãe, que mãe nem enxerga, né? Sabe, assim, sei. Mas isso é poético, né? Ele fica alucinando a mãe, a mamada. Não, ele revivencia alucinatoriamente a experiência de satisfação. E é o primeiro momento que ele vai descobrir que sonhar não enche barriga. Porque tem limite e uma hora ele vai ter que se mexer. E, de novo, se alguém não ajudá-lo com esse primeiro sinal, vai morrer. E assim vamos. A morte está tão presente, né? O tempo inteiro. Todo, né? E a única que não está presente o tempo inteiro é a morte. Porque ela só vai estar presente no momento. Quando morrer. E ela simbolicamente está o tempo inteiro. Nossa, incrível isso. Por isso associamos a morte a alguma coisa da ordem, num primeiro momento, pelo menos, da ordem do doloroso. Porque a cada momento que interrompe-se a sua plenitude e a sua satisfação, você morreu. Quando acaba, vem a dor, acaba isso. Então a gente associa. Eu acho gozado quando eu ouço as pessoas falando que tem medo de morrer. Eu sempre me vem à cabeça, mas devido a quê? A sua vasta experiência? Como assim tem medo de morrer? É o que você mais faz, né? Primeiro que você pode ter botado. E depois quem diz que é ruim? Né? Não que eu queira, porque eu tenho dó de morrer. Acho que tem muito golfe para eu jogar, tem meus netos para eu ainda curtir. Meus filhos não dão bola mais para mim, mas os meus netos dão. Agora estou segundo herói. Edição, né? É maravilhoso. Você tem? Tenho 5 crianças para deseducar. Minha vingança. É a vingança daquela época, né? E dizer que os netos me trouxeram alguma grande diferença na minha vida. Você vai ver quando você for avô. Não sei o quê. Não trouxe. Assim, se as coisas andam relativamente bem, cada um sabe os seus espaços. Não. Mas o que foi fantástico foi ter visto meus filhos bons pais. Mas dá uma sensação de que você não ferrou geral, sabe? Pelo menos estão repetindo uma coisa que presta. Isso dá satisfação. Agora, quando eu canso, devolvo para eles. Enquanto eles são bons pais, essas crianças tiveram a benesse de poder ter avó. Porque eu não teria pique físico, interesse, sabe? E modernidade para educá-los. Ficar pondo limite, eu não consigo mais. Cansa. Já foi. Outra época. É um investimento que... Então, vê-los bons pais é uma maravilha, porque aí eles podem ter avó.
Eles chegam lá e falam, e aí, o que nós vamos fazer hoje? A gente sempre vai aprontar. Cortina lá em casa serve para neto escalar. Quem mais toma bronca sou eu. Quem te viu, quem te vê. Como assim? Você já me viu como avô? Não, mas como pai? Como pai era outro serviço. Faz aí o seu serviço que eles vão se divertir comigo. Não desautorizando, incentivando eles a continuarem sendo bons pais, né? Eu flexibilizo afetivamente para eu me divertir, porque eu não sei o que vai acontecer com eles com isso, né? Muito possivelmente vão ter que resolver isso em análise, bom, obviamente. Então não tenho nenhuma pretensão de imaginar que eu esteja fazendo tão bem assim, sabe? Mas eu me divirto. E se eu estiver bem, há uma menor possibilidade da coisa andar um pouquinho bem. Porque inteiro eu vou falhar. Atrapalhado e neurótico, com certeza. Então, eu preservo muito esta imagem de que nós devemos investir muito na gente mesmo. Gosto de usar como metáfora a imagem uma imagem que a gente tem vivência no avião é que eles avisam das máscaras de oxigênio, né? Então todo mundo, e eles repetem isso toda vez, sabe, que puxa a máscara, sabe, para fluir o fluxo, põe não sei o que. Pior, agora Todo mundo já sabe. Eles pedirem o telefone de um contato antes de você embarcar. Isso, né? Mano! Até na rua. Já peguei para avisar que eu morri, que o avião caiu. E eu geralmente dou o telefonema com quem eu tô mais de mal, né? Minha mudança de novo. Vou perturbar quem eu gosto? Perturbo quem eu não gosto. E sabe que nunca tá ruim o suficiente que não posso piorar, né? Na rodoviária é assim agora também. Não só no aeroporto. Rodoviários também você tem que dar um telefone de alguém. Né? A força da palavra, né? Tá vendo? Pelo amor de Deus. Imaginando que todos estejam preparados para acolher isso. Imaginando da onde? Se da própria experiência, sabe? Não acolhe a própria morte, não acolhe a própria dor. Sim. Símbolo. E a própria finitude, né? Exatamente. Nesse sentido, porque Exatamente. como é que a gente pode escutar qualquer coisa que venha de fora, né? Ou qualquer onda que venha de fora, se dentro você não se escuta nesses lugares, né? Exatamente. E se naquele começo eu precisei tanto de alguém que me acolhesse para que eu tivesse sobrevida, a qualidade dessa atenção passa a ser primordial para nós podermos entender o espaço interno. Repita, eu decorei? Só que eu tô com Alzheimer, então... Eu não me lembro, eu decorei. Eu decorei, só não lembro nem o detalhe. Fiquei até com vergonha. Não faz isso, eu tô tentando lembrar, eu só tô ganhando tempo. Atenção. Então, como é que eu acolho, como é que eu me torno uma pessoa melhor? Se eu não puder ter tido a qualidade de ter recebido um acolhimento que me fez ter sobrevida. Então é fundamental essa primeira fase, onde a qualidade, muito mais do que a quantidade, nos tornará humanos, meramente seres sociais. Porque sem isso, nós estamos vivos, mas não necessariamente sociais. Você pode fazer esse bebê virar alguma coisa muito forte, fisicamente sadio, mas sem mente. Sem possibilidade de fazer aquele espaço onde eu olho o outro, reconheço a mim. Não tem esse meio de campo. Então ele se torna eternamente infantil. Infantil quer dizer próprio da infância, onde ele é egocêntrico. Sim,
Você falou da inteligência que vai ser desenvolvida. E essa capacidade de relacionar-se também? Sim. Sim. E vou... Captaste bem, teve uma boa intuição. Era o que eu ia dizer agora. Como é que a gente vai desenvolver isso? Então, se eu recebo a primeira mamada com qualidade, eu não recebo leite. Eu recebo uma concepção de mundo, que é, no cuidado, a forma, a qualidade desse cuidado que vai junto com o leite. Numa linguagem psicanalítica, a gente diz que o bebê mama o leite, a mãe pinga umas gotinhas de libido e ele recebe alimento. Que não é comida. Está muito longe de ser comida. Tá muito. É o primeiro momento que ele vai entender como é o mundo. E ele entra pela boca. O que faz com que ele se ordene para essas qualidades? Primeiro, a boa experiência emocional que ele tende a repetir. Para com essa mãe, para com esse ambiente, para com a função materna. Quando estou falando mãe, estou falando em função materna. Porque em alguma hora esse pai servirá para alguma coisa. Dá uma madeira para ele lá. Sabe? Então, dê com qualidade. E o que faz esse bebê crescer? Desenvolver. Por que ele não fica que nem o porquinho grudado na teta e não sorta? Né? Porque ele quer continuar recebendo o carinho do papai e da mamãe. E ele vai percebendo na experiência emocional que tem certas coisas que vale a pena repetir, outras é melhor não. E é por isso que ele troca uma mamada por uma comidinha sólida. Lembram? Já viram? O bebê quando experimenta a primeira comidinha sólida? Caneta, aquele negócio horroroso. E a mãe toca açúcar naquilo para ficar menos ruim possível. Ele faz uma careta, aquilo deve ser ruim. Ou pelo menos não é igual à primeira experiência. E dependendo da qualidade que você estiver fazendo isso, desenvolverá a capacidade de experimentar o novo, o diferente. Criando já uma pequena semente de que o diferente não é errado, ruim. Sabe? É diferente. Com isso a gente termina a fase que o psicanalista, o Freud, o Abraham trabalharam como fase oral.